Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo notícias, homilias e outros assuntos católicos. Então ativa o sininho para não perder nada e bora pro vídeo. O Papa Francisco alertou durante um encontro com estudantes universitários em Budapeste que há uma falsa ideia de liberdade tanto no comunismo, liberdade freada, quanto no consumismo, liberdade desenfreada. A Faculdade de Informática e Biônica da Universidade Católica de Budapeste foi palco do último ato da viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria, 41º do seu pontificado. Nesta instituição acadêmica, são formados engenheiros de computação, que aplicam seus conhecimentos no campo da biologia molecular e neuronal e da medicina. Ao chegar ao local, o Papa Francisco abençoou um bebê em sua cadeira de rodas, a quem o beijou. Muitos aplausos acompanharam a entrada do Papa Francisco no campus universitário, onde cerca de 250 pessoas, entre docentes e estudantes, o esperavam. O magnífico reitor da universidade acolheu a presença do Papa Francisco, como sinal do importante papel da ciência não só na vida eclesiástica, mas também na vida social. Ele também destacou que nas universidades católicas se tenta capturar as sementes de Deus que estão escondidas na criação e na revelação. Assim, com a ajuda da ciência, não queremos apenas entender, queremos também fazer a coisa certa, ou seja, construir uma civilização humana e solidária, apontou o reitor da universidade. Depois de ouvir atentamente o testemunho de um professor e de um aluno, o Papa Francisco desfrutou de um breve intervalo musical. Em seguida, refletiu sobre a questão cultural, o perigo da tecnologia que explora o homem, a missão da universidade e o risco das ideologias que distorcem a liberdade. O Papa tomou a frase de Cristo, "A verdade vos libertará", como porta de entrada para a dissertação sobre a autêntica liberdade, desde a própria história da Hungria, que teve ideologias que se impuseram como verdade, mas não deram liberdade. O Papa acredita que esse risco não desapareceu. Penso na liberdade do comunismo ao consumismo, no qual há uma falsa ideia de liberdade. Por um lado, a do comunismo era uma liberdade forçada, limitada de fora e decidida por outro, enquanto a do consumismo é libertina, hedonista e achatada, que nos torna escravos do consumo e das coisas, disse Francisco. Para Francisco, é fácil passar dos limites impostos ao pensamento do consumismo ao pensamento sem limite da sociedade de consumo, ou, de outra forma, de uma liberdade contida para uma liberdade sem freios. A resposta às ambas interpretações é dada por Jesus, disse o Papa. A verdade é tudo aquilo que liberta o homem das suas dependências e dos seus fechamentos. A chave para alcançá-lo é um conhecimento que não se separa do amor racional, humilde e aberto, concreto e comunitário, corajoso e construtivo, que é o que as universidades são chamadas a cultivar e a fé a alimentar, concluiu Francisco. O pontífice utilizou o pensamento do romano Guardini para analisar o conceito de cultura. É como um grande rio, percorre várias regiões da vida e da história, colocando-as em relação. Permite navegar pelo mundo e abraçar países distantes e terras. Sacia a mente, rega a alma e faz crescer a sociedade. O Papa considera que Guardini teve uma grande intuição cultural, quando entendeu que existem duas formas de conhecer. A primeira leva-nos a mergulhar nas coisas e no seu contexto, e a segunda a apoderar-se do objeto e dominá-lo, escreveu o filósofo alemão. A esse respeito, o Papa afirma que Guardini não demoniza a tecnologia, que permite viver melhor, mas adverte sobre o risco de que ela se torne reguladora, se não dominadora da vida. Esta técnica dominadora leva à erosão dos laços comunitários, pelo que as circunstâncias existenciais da solidão e do medo se transformam em condições sociais.
Quantos indivíduos isolados, muito redes sociais e poucos sociais, recorrem como num círculo vicioso às consolações da tecnologia para preencher o vazio que experimentam, lamentou o Papa. Tendo como referência o romance Senhor do Mundo, Francisco continuou reiterando sobre a sua advertência sobre a colonização ideológica. Ideologias opostas convergem numa homologação que coloniza ideologicamente. O homem, em contato com as suas máquinas, achata-se cada vez mais, enquanto a vida comum se torna triste e rarefeita. O Papa justificou esta análise sombria, porque assim brilham mais os papéis da universidade e da cultura. Na sua opinião, esta instituição acadêmica é o local onde o pensamento nasce, cresce e amadurece, aberto e sinfônico. É o templo onde o conhecimento é chamado a libertar-se dos estreitos limites do ter e do possuir, para se tornar cultura, ou seja, o cultivo do homem e das suas relações fundamentais, com o transcendente, com a sociedade, com a história e com a criação. O Papa Francisco também refletiu sobre como a cultura nos acompanha no conhecimento de nós mesmos, com base nas famosas palavras do Oráculo de Delfos: conhecer-te a ti mesmo. Francisco considera que isso significa saber conhecer os próprios limites e, consequentemente, refrear a própria presunção de autossuficiência. Esta abordagem beneficia o homem, porque, antes de tudo, reconhecer-se como criatura quando nos tornamos criativos. A sentença do Oráculo de Delfos convida a um conhecimento que, partindo da humildade do limite, descobre as suas maravilhosas potencialidades, que vão além da técnica, afirmou Francisco. O discurso foi respondido pelos presentes com calorosos aplausos. O encontro foi concluído com a oração do Pai Nosso e a entrega da bênção apostólica do Papa. Meus irmãos, muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.